Hoje eu vou demonstrar a equação do teorema dos eixos paralelos. Para isso, eu recomendo que vocês façam uma revisão na equação da distância entre dois pontos. As coordenadas dos pontos que eu estou trabalhando aqui essas coordenadas estão em coordenadas cartesianas, tá? X, Y, Z. E eu estou trabalhando aí nos domínios da geometria plana, tá? Então façam aí uma revisão usando um livro decente de geometria analítica. Bom, então vamos lá. Temos aqui uma figura, tá? Um eixo Z que está passando pelo centro de massa dessa figura. Esse centro de massa está coincidindo com a origem do sistema cartesiano, x, y, z. Tá? Então as coordenadas desse centro de massa, CM, são 0, 0 e 0. Temos aqui um eixo A, que é paralelo ao eixo Z. Temos um elementozinho MIésimo, tá? Essa bolinha verde, que é um elementozinho de massa, cujas coordenadas são x, i, y, i e z, i. R minúsculo i é a distância na perpendicular entre o eixo A e o elementozinho de massa. Então, é a distância entre os pontos x, i, y, i e 0. Tá? Aliás, é a distância entre as coordenadas x, i, y, i, 0 e as coordenadas x, a, y, a e 0, sendo que essas coordenadas são as coordenadas do ponto de interseção entre o eixo A e o plano x, y. O H é a distância na perpendicular entre os eixos Z e A, e o R maiúsculo I é a distância na perpendicular entre o eixo Z e o elementozinho de massa MIésimo, tá? Bom, então, pela equação da distância entre dois pontos, o R minúsculo, né, a distância então entre esses dois pontos aqui é dada por RI ao quadrado é igual a XI menos XA ao quadrado mais YI menos YA ao quadrado. O R maiúsculo é a distância entre esse ponto e a origem, né? Então, RI ao quadrado vai ser igual a XI quadrado mais YI ao quadrado. E o H é a distância entre o ponto de interseção do eixo A com o eixo Z, né? Então vai ser H quadrado é igual a XA quadrado mais YA ao quadrado. O momento de inércia em torno do eixo Z vai ser dado por ICM, né? Levando em consideração que o eixo Z está passando pelo centro de massa dessa estrutura, vai ser igual ao somatório MI RI ao quadrado. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no RI, é a distância na perpendicular entre o elementozinho de massa e o eixo Z. Só que quem é RI ao quadrado? RI ao quadrado é dado por XI quadrado mais YI ao quadrado. Então, substituindo esse segundo termo neste RI ao quadrado, nós vamos chegar em somatório de MI, que multiplica XI quadrado mais YI ao quadrado. Tá? Bom, o momento de inércia aí em torno do eixo A, levando em conta que esse eixo A é paralelo ao eixo Z, ele vai ser igual somatório MI RI ao quadrado. Vamos ver esse RI, a distância então, de novo, é a distância entre o eixo A e o elementozinho de massa, tá? MI. Então vai ficar somatório MI RI ao quadrado. Quem que é o RI ao quadrado? RI ao quadrado é dado pelo segundo membro da equação 1. Então, substituindo o segundo membro da equação 1 nesse RI ao quadrado, nós vamos chegar em somatório de MI, que multiplica XI menos XA quadrado mais YI menos YA ao quadrado. Vamos expandir esses dois termos, tá? Então, vai ficar I igual somatório MI quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, ao sinalzinho negativo, né? Mais quadrado do segundo, quando eu vou quadrar o segundo, eu vou elevar tanto o sinal quanto o termo, né? Então vai ficar mais XA quadrado, quadrado do primeiro, YI ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, olha o sinalzinho negativo aí do segundo termo, e mais o quadrado do segundo termo. Então vai ficar YA ao quadrado. Bom, vamos juntar aqui os termos aí semelhantes, né? Vamos decompor esse somatório em termos semelhantes. Então, I vai ficar igual ao somatório MI, XI, e tem um YI aqui também, ao YI quadrado, né? XI quadrado, então vamos deixar separadinho aqui, mais
outro termo semelhante aqui para nós decompormos, somatório MI, menos 2x e xa, menos 2y e ya. Então está separado. E mais o que sobraram aí, né? Somatório MI, que multiplica xa quadrado e y ao quadrado. Note que esse somatório, né, esse termo, ele é igual ao momento de inércia em torno do eixo Z. Tá? Então é dado aí pela equação 4. Então ele é igual ao momento de inércia em torno do eixo Z. O eixo Z passando aí pelo centro de massa da estrutura. Então, ao invés de nós escrevermos essa expressão, vamos escrever apenas momento de inércia em torno do eixo A igual ao momento de inércia em torno do eixo Z. Tá? Então, I é igual a ICM. Bom, o menos 2xa e o menos 2ya são fixos, então eles podem atravessar o sinal de somatório. Tá? Vamos decompor esse somatório em 2. Tá? Vai ficar menos 2xa somatório MI xi, menos 2ya somatório MI yi, mais. Bom, essa soma de quadrados é igual a h quadrado, então vamos escrever ela como apenas h quadrado. Tá? Somatório de todos os elementos de massa daquela estrutura vai ser igual à massa da própria estrutura, então M maiúsculo, tá? Onde esse M maiúsculo é a massa ali da própria estrutura, tá? A massa total da própria estrutura. Bom, esse somatório, tá? E esse somatório aqui, eles nos ajudam a encontrar a abscissa do centro de massa, tá? E a ordenada do centro de massa. Tá? Então, quando nós começamos a estudar caso discreto ali, né, da distribuição de massa, tá? Nós queremos encontrar o centro de massa de um sistema que tem distribuição discreta de massa, nós utilizamos essa equação. Tá? Então, onde xcm é a abscissa do centro de massa e m é a massa ali, total ali da distribuição, tá? De massa ali ao redor, ali, né? Ou distante ali do centro de massa. Então, somatório mi xi é igual massa total, abscissa do centro de massa. E para o y, né? Y do centro de massa. Somatório MI, YI é igual massa total da estrutura ordenada do centro de massa. Como para esse caso que nós estamos estudando, né? A abscissa do centro de massa, a ordenada do centro de massa e o cota do centro de massa, eles são iguais a zero, porque o centro de massa está na origem do sistema cartesiano aqui. Então, o xcm é igual a ycm, que é igual a zero. Tá? Então, levando essa restrição para a equação 8, esse termo, tá? Esse termo e este termo vão ficar nulos, né? Eles são iguais aqui a zero. Isso aqui vai zerar. E esse rapaz aqui vai zerar, consequentemente, esse somatório vão zerar também. Então, aquela equação 8 vai evoluir para a equação 11. Essa equação é a equação do teorema dos eixos paralelos. Então, o momento de inércia em torno do eixo A, tá? Então está aqui o eixo A. Ele vai ser igual ao momento de inércia em torno do eixo Z, sendo que esse eixo Z está passando pelo centro de massa dessa estrutura, e esses dois eixos são paralelos, mais, né, a massa total da estrutura, que multiplica a distância na perpendicular ao quadrado, tá? Essa distância ao quadrado, entre esses dois eixos aí envolvidos. Tá? Então, essa equação facilita muito aí, em determinados cálculos de momento de inércia aí, de algumas estruturas. Bom, então é isso aí e Feliz Natal.